Olá pessoal, decreto 10.727 de 22 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 23 de junho. Sobre o que dispõe esse decreto? Ele altera um outro decreto de 2017 que dispõe sobre cargos e funções considerados de natureza militar. Esse aqui é um assunto que o pessoal questiona bastante, natureza militar, então vamos dar uma olhada aqui nesse decreto de 2021, o que ele fez de alteração. Tá aqui todas as alterações que ele fez, mas fica melhor olhar lá no decreto de 2017, que a gente já vai comparando com o que tinha antes e o que passou a vigorar agora, tá? Então vamos lá. O decreto 9088 de 2017 dispõe sobre cargos e funções considerados de natureza militar. Tá? Todas as alterações ocorreram aqui no artigo 1º, que tipifica o decreto, né? Para fins de aplicação do disposto no inciso 1 do caput do artigo 81 do Estatuto dos Militares, consideram-se de natureza militares, paramilitares da ativa, os seguintes cargos e funções. Então vamos às alterações feitas pelo decreto 10.727 de 2021, que já estão destacadas aqui em amarelo. Tá? Inciso 1º, inciso 4 e inciso 5, inciso 1, incisos 1, 4 e 5, fizeram alterações no texto para ficar um pouco mais abrangente, tá? Então vamos dar uma lida aqui rápida, tá? Aqui no inciso 1, antes era estabelecidos em caráter permanente ou temporário, no âmbito dos comandantes das forças singulares, com exercício em uma das forças, das outras forças, tá? Aí eles colocaram aqui, ó, né? O início é igual, estabelecido em caráter permanente ou temporário, no âmbito dos comandos das forças singulares, com exercício na própria força ou em outras forças armadas. Parece que estava faltando, né? Da própria força, tá? Inciso 4. Os relativos ao pessoal integrante de forças militares destacadas no exterior e no quadro de segurança coletiva, a cargo de organizações internacionais. Agora eles colocaram relativos ao pessoal integrante das forças destacadas de missões e atividades de interesse da União no exterior, a cargo de organizações internacionais ou por acordo bilateral entre nações amigas. Ou seja, parece que deu um pouco mais de abrangência. Tá? Inciso 5, antes era instrutor em estabelecimento de ensino militar ou missões de instrução militar no exterior. Tá? Agora passou a ser de instrutor e de monitor no estabelecimento de ensino militar e em missões de instrução militar no exterior relativas às Forças Armadas. Ou seja, deu um pouco de mais abrangência ali e destacou uma limitação que tem que ser relativa às Forças Armadas. Tá? Aqui, a partir de agora, são alterações um pouco maiores. Tá? Inciso 6 era assim, previsto para militares, tá? Colocados à disposição de órgão da Justiça Militar e Ministério Público Militar. O que aconteceu com esse inciso aqui? Ele manteve as duas coisas que tinha, tá? As duas situações que tinha, acrescentou mais 3 que, na verdade, estavam em outros incisos, como nós vamos ver adiante, que são Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores, no Ministério das Defesas e órgãos que integra a estrutura regimental do Ministério da Defesa e na Advocacia Geral da União. Ou seja, se o militar for posto à disposição numa dessas 3 situações, vai ser considerado de natureza militar. Tá? O inciso 7. O inciso 7 era específico do Exército Brasileiro e o pessoal que trabalhava na Embel. Tá? E tinha aqui uma limitação, inclusive. O que aconteceu aqui nesse inciso 7? Tá? Passou a ser de situações específicas da Marinha. Tá? São várias situações aqui. Ó. Ministério de Minas e Energia, Caixa de Construções para Caixa de Casas de Pessoal da Marinha, Empresa Gerencial de Projetos Navais, Amazônia Azul, Tribunal Marítimo, Nuclebras e Indústria Nucleares do Brasil. Tá? Já nós vamos ver o que aconteceu com a Embel. Tá? O inciso 8, tá? Era os exercidos, tá? E aí tinha algumas situações aqui. Por exemplo, se o Tribunal Federal e Tribunal Superiores, que passou lá para o inciso 7, tá? Como a gente já viu. Tinha também Secretaria Nacional de Políticas e Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse aqui não tem mais. Tá? E tinha Gabinete do Ministro do Estado da Defesa, esse Gabinete do Secretário-Geral do Ministério da Defesa. Passou lá para o 7 de forma mais abrangente, aliás, para o 6 de forma mais abrangente,
Ministério da Defesa e órgãos que integram sua estrutura regimental. Tá? E o inciso 8 passou a ser militares do Exército, tá? E aí tem Fundação Habitacional do Exército, Fundação Osório e a Imbel, que estava lá em cima, veio parar aqui. Tá? Além disso, relativo à Imbel, também tem o artigo 4º, que tem aquela limitação de quantitativo de pessoal que tinha na disposição anterior, veio parar aqui no parágrafo 4º. Tá? O inciso 9 foi acrescentado, específico para a aeronáutica, militares colocado à disposição para o CFIAE. Tá? E uma outra novidade que tem aqui implantada pelo decreto 10.727 de 2021, aqui no decreto de 2017, é o parágrafo 2º, tá? Uma alteração no parágrafo 2º. O parágrafo 2º dizia que a designação de militares para outros órgãos fora do âmbito dos comandos da Força Armada deverá observar as regulamentações específicas de cada força. Ou seja, era aquela coisa de portarias e tal. E agora está assim, a designação de militares para outros órgãos fora do âmbito dos comandos das forças singulares deverá observar o disposto onde? Em um decreto. Tá? Passou a ser por força de decreto isso aqui. Tá? E a gente vai dar uma olhada também nesse decreto 10.171, que é o que está aqui. Uma olhada rápida nele, procura natureza militar. Basicamente, esse decreto dispõe sobre a passagem à disposição de militares das Forças Armadas, ou seja, fica à disposição de outros órgãos. Tá? Aí que diz aqui no artigo 1º. Esse decreto regulamenta a passagem à disposição das Forças Armadas para órgão ou entidade de qualquer poder da União, Estados ou Distrito Federal ou municípios para ocupar cargo ou função considerado de natureza militar fora de sua respectiva Força Armada nos termos de quem? Aí ele joga lá para o Estatuto, inciso 1 e 2 do artigo 81, que nós vamos dar uma olhada aqui no Estatuto, artigo 81, tá? Incisos 1 e 2. O militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais em serviço ativo quando? Aí tem aqui as duas disposições. For nomeado para cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto, que é o que acontece lá nos decretos que a gente já leu, no país ou no estrangeiro, não previsto nos quadros de organização ou tabela de lotação da respectiva Força Armada. Exceção feita aos membros de comissões de estudos ou de aquisição de material, aos observadores de guerra e aos estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares em organizações militares ou indústrias no estrangeiro. E for posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de Força Armada diversa daquela que pertença para ocupar cargo considerado de natureza militar. Ou seja, ele trouxe essa alteração, trouxe um vínculo com outro decreto que faz um vínculo com a lei, para deixar as coisas mais formalizadas perante a lei. Tá? Então é isso que esse decreto faz. Esse decreto ele entrou em vigor a partir de 1º de julho, ele já está em vigor, por isso que as alterações já estão aqui implantadas no decreto de 2017, que dispõe sobre esse assunto. Tá? E uma outra coisa que é importante aqui, muita gente, às vezes a pessoa manda a questão para mim sobre o acréscimo de localidade especial, se é considerado por natureza militar, se não é, porque parece que tinha força que estava considerando, outra não estava, OM que considerava, OM que não considerava, isso dentro da mesma força, ou seja, estava meio confuso isso aí. Eu cheguei a fazer alguns vídeos sobre isso, que são os cards que estiveram aparecendo aí, tá? Só clicar num deles qualquer, que é todos os vídeos que eu abordei sobre esse assunto eu coloquei, mas o que de novidade que tem é que recentemente, é questão de bizu, mas uma pessoa me falou que na FAB não estavam considerando, mas parece que está havendo alterações e agora vai passar a considerar. Eu acredito que o acréscimo por localidade especial deveria ser considerado natureza militar, sim, mas vamos ver aí o que as autoridades vão decidir no final das contas. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima. Valeu!